Bom dia. Nossa aula de hoje, seguindo esse esquema de revisão que nós estamos fazendo essa unidade, vai relembrar os principais aspectos do texto dissertativo argumentativo. Como eu falei, eu ainda sinto muita dificuldade em algumas pessoas de compreenderem a estrutura desse texto. Nossa disciplina é redação. Eu sou a professora Margarete. Vamos iniciar a nossa aula. O texto dissertativo argumentativo é um gênero, não sei onde esse A achou de aparecer aqui, discursivo que exige a apresentação de uma linha de pensamento e a construção e defesa de um ponto de vista e a reflexão diante de determinado tema, que, na maioria das vezes, envolve questões sociais, políticas ou ambientais. É aquilo que nós já falamos inúmeras vezes. O que é que se pode dizer do texto argumentativo? Nele é defendida uma ideia, uma tese de quem o escreve. Essa tese, essa ideia é sustentada por argumentos para defender esse ponto de vista, essa ideia ou tese. Os temas do Enem geralmente são voltados para questões sociais, questões que políticas, mas não no sentido de político partidário, questões que envolvem o nosso dia a dia, questões presentes no dia a dia da nossa sociedade. Aqui não é política partidária, não. O autor precisa utilizar argumentos baseados em fatos e dados para sustentar a sua opinião e convencer o leitor. É esse o poder da argumentação. Não é à toa, não é solto, não é porque eu penso assim, porque eu penso assim, é porque minha vizinha me contou, meu amigo me disse. Tem que ter um argumento sólido, baseado em alguma leitura que você fez, em algum documentário que você assistiu, algum dado histórico, algum aspecto histórico, pensamento de algum filósofo, de algum estudioso, alguma entrevista, alguma reportagem, enfim. Não são argumentos soltos, são argumentos que devem estar embasados em algo sólido. Esse tipo de produção textual é recorrente nas provas, porque possibilita uma avaliação em vários aspectos, como, por exemplo, o domínio da habilidade de compreensão das ideias ligadas ao tema, capacidade de síntese e, sobretudo, argumentação diante da posição a ser defendida. Na dissertação, você pode ser avaliado de diversas formas, não só a questão da língua portuguesa em si, questão de gramática, ortografia, mas principalmente uma das principais coisas é a sua capacidade de síntese e de argumentação. Como você que se coloca, como você defende a sua ideia, isso é importante. Estrutura do texto dissertativo argumentativo. Nossa, quantas vezes já falamos sobre isso e vamos falar ainda quantas forem necessárias. Quem ainda tem dúvidas de como fazer um bom texto dissertativo argumentativo, a dica é organizar por partes a exposição das ideias. Dessa forma, além de ajudar na construção do pensamento, favorece o entendimento do leitor sobre aquilo que pretende transmitir. Assim, você deve embasar o seu ponto de vista de acordo com a seguinte estrutura: introdução. No primeiro parágrafo, 2 pontos principais precisam estar em evidência. A apresentação do tema, deixando claro o assunto discutido e a sua importância. Então, a introdução, ela vai ter que apresentar o tema e que linha de pensamento você vai seguir. Qual a sua tese? O que é que você vai defender? Isso tem que aparecer na introdução. Um bom caminho para atrair a atenção do leitor é trazer uma contextualização histórica na introdução, o que mostra também o seu conhecimento sobre o tema.
Mas deixa eu, antes de seguir, parar para voltar. Se você não tem várias formas de fazer, nós já vimos, vamos relembrar, de desenvolver seu texto. Se você é bom em história, citar aspectos históricos e fazer uma menção a aspectos históricos anteriores é interessante. Se você não é bom, não faça, porque você vai estragar seu texto. Os 2 ou 3 parágrafos que sucedem a introdução devem ser voltados para a defesa do ponto de vista, que pode ser a favor ou em oposição ao assunto trabalhado. Para isso, é fundamental a apresentação clara e coerente dos argumentos, além do uso de estratégias para embasar o posicionamento e comprovar a validade do que está sendo dito, como dados estatísticos, visão de especialistas, notícias publicadas em jornais de credibilidade, eu sempre falo, programas de credibilidade, jornais de credibilidade, sites de credibilidade, exemplos de cotidiano em comparações com épocas ou países diferentes. E a conclusão, que é o quê? É o último parágrafo do texto, pode ser produzido em forma de síntese ou proposta de solução e intervenção. No caso do Enem, ele é produzido em forma de proposta de intervenção. Se você fizer qualquer outro vestibular que não pedir proposta de intervenção, é em forma de síntese, o que é isso? Se não for Enem, você vai resumir os principais argumentos apresentados ao longo do texto e fechar o seu texto, né? Retomando sua ideia principal, retomando sua tese. No Enem, você vai elaborar uma proposta de intervenção, dando solução para o problema que você apresentou lá na introdução. A proposta de intervenção, ela tem que ter o que vai ser feito, quem vai fazer, como vai ser feito, onde vai ser feito, quando vai ser feito, com quais objetivos. Isso tem que estar detalhado na sua proposta de intervenção. A proposta de intervenção deve ser algo que seja passível de realização, não pode ser algo assim tão utópico, algo tão complicado, algo que você não possa elaborar. Tem que ser algo que realmente possa acontecer na prática. Para criar uma proposta convincente, o redator, ou seja, quem escreve a redação, ainda pode apontar os caminhos para a realização da intervenção sugerida. Os agentes, ou seja, quem vai agir nessa proposta de intervenção, as instituições, personalidades, parcelas governamentais, é o que? Federal, estadual, municipal, quem especificamente dentro da municipal, quem especificamente dentro da federal, enfim. Executores e resultados positivos da sua aplicação. Né? O que, que se espera com a aplicação dessa proposta de intervenção? Pode ser algo difícil de ser realizado, mas não pode ser algo fantasioso, algo que a gente sabe que nunca vai acontecer. Tipos de argumentação. Como eu falei, você tem várias formas de desenvolver seu texto. Tudo isso que eu falo aqui, tem alunos que têm uma facilidade incrível de escrever e que não usam nada disso que eu falo e fazem textos maravilhosos. Quem tem mais dificuldade, eu aconselho a se encontrar. A essa altura já era para a gente ter se encontrado, saber o que é que realmente eu vou fazer, o que é que eu vou usar. A essa altura já era para a gente ter certeza do que vai fazer, de que caminho seguir. Para quem realmente vai fazer Enem agora. Quem não vai fazer Enem agora vai precisar aprender, sem dúvida, mas talvez esteja num ritmo mais lento por isso, porque não vai precisar usar exatamente agora. Mas é importante você saber argumentar não só para a redação do Enem. A argumentação ela vai estar presente em vários momentos de sua vida. Quero explicar ao professor por que eu não fiz tal trabalho. Estou orientando vocês para uma coisa que vai me atingir, mas tudo bem. Então, eu tenho que ter argumentos para falar com o professor. Professor, me dê uma chance porque eu não fiz a avaliação. Sim, você não fez a avaliação por quê? Apresente argumentos sólidos, argumentos convincentes. Convença o professor que realmente não foi culpa sua, aconteceu uma fatalidade realmente que não te permitiu realizar a atividade. Então, a argumentação, tenha certeza, ela vai ser importante para você em todos os aspectos de sua vida.
Escrever um texto argumentativo demanda senso crítico em relação ao tema, exposição de ideias baseadas em fontes que possam validá-las e capacitá-las de convencimento. Para além desses fatores, existem estratégias que ajudam na fundamentação da tese escolhida. A seguir, algumas estratégias e como podem ser usadas na dissertação argumentativa. Então, algumas ideias de como você pode argumentar no seu texto. Lembrando mais uma vez que já falamos sobre isso, essa é uma revisão. Você pode argumentar por exemplificação, ou seja, trazendo exemplos. Exemplificação é legal porque você pode usar coisas da sua vivência, mas como eu falei, base sólida. Não é porque a vizinha falou, não é porque meu irmão me contou, não é porque a professora disse na sala. A professora disse baseada em quê? Qual a área dela? Então, não pode ser solto assim. Você pode trazer exemplificação, basear em filmes, séries, até jogos você pode trazer. Mas saiba explicar aquele jogo, saiba explicar aquele filme, saiba explicar aquela série, para poder exemplificar e que aquilo tenha a ver com o tema. Uma das maneiras de embasar o seu ponto de vista é por meio da ilustração, ou seja, utilização de um exemplo. Ilustração não é desenho não, viu? Ilustração aqui é exemplo específico para efetivar sua opinião. Nesse tipo, os operadores argumentativos, que são o quê? São as palavras que permitem a articulação das ideias, dando coesão e coerência ao texto, mais comuns são exemplos de como acontece no caso de, a título de exemplificação, e aí o que eu falei, você pode citar um reality show, um documentário, uma série, um filme, um jogo, mas você tem que falar. A série, ela é transmitida em um canal de streaming, mas ela é produzida por quem? É Fox, é Universal? Por onde ela é produzida? Filme, o título do filme, se você souber o diretor, melhor ainda, o ator principal, qual o papel dele, a história do... Você tem que saber o filme, né, de ouvir falar, você tem que realmente ter assistido para poder falar sobre ele. E aí mostrar por que você relaciona esse filme ao tema. Um mito, uma lenda, já falei documentário, né? Um jogo eletrônico, já falei muito da questão da violência. Esses jogos de tiros relacionados à questão da violência, dependendo do jogo, tem uns jogos de tiro aleatório que se encaixam exatamente como anda, infelizmente, a nossa vida hoje. A pessoa sai à rua e do nada é baleada, é atingida, mas você tem que saber o nome do jogo, qual o objetivo desse jogo e dizer por que ele se encaixa com aquele tema. Então, a exemplificação, tudo que você usar como argumento, você tem que explicar. Não é só dizer e deixar lá. Por isso que é a parte mais difícil, é o desenvolvimento. Isso daí eu não tenho dúvida. Desenvolver um texto é a parte mais difícil, porque vem a argumentação. E a argumentação ela não é simples assim. Você tem que convencer, você tem que saber se expressar para poder convencer. Argumento por comparação. Ao optar por essa estratégia de embasamento, o redator precisa ressaltar as semelhanças ou diferenças do tema da redação com as ideias defendidas por ele. Podem ser feitas analogias. Analogia é a mesma coisa que comparação. Com conceitos, livros, filmes, tudo isso. Quando eu falei lá em exemplificação, você também pode citar livros. Os operadores indispensáveis são, da mesma forma, de acordo com o segundo, conforme, sobre o mesmo ponto de vista, assim como, entre outros. Todas essas são expressões que você vai usar quando você estiver usando a comparação na argumentação. Se você for citar um livro, você tem que saber o nome do livro e o autor, e a história do livro, para poder citar, né? Então, é outra forma de você fazer, de você desenvolver a sua argumentação. Argumento por evolução histórica. Essa, sem dúvida, é uma coisa que eu não posso fazer, porque história não é uma das coisas que eu domino. Quem é bom em história, eu acho isso perfeito, porque você vai fazer um traçado
E esse traçado histórico eu acho muito interessante quem tem o dom de fazer dessa forma. Essa estratégia envolve os argumentos apoiados em acontecimentos históricos. Se é acontecimento histórico, já é um argumento sólido, porque é real, aconteceu. Se é histórico, é de conhecimento de todo mundo. Para elaborar uma opção com base cronológica, é preciso abordar o assunto de acordo com o tempo e o espaço onde os fatos aconteceram. Aí que vem a questão. Século, o que acontecia no país nesse momento? É importante saber. Eu vou falar sobre a Revolução Industrial, relacionar com o assunto agora da globalização. Sim, como? Quando aconteceu a Revolução Industrial, foi em que século? Eu tenho que saber. Quando começaram a desenvolver mais, os computadores passaram a se tornar mais acessíveis e essa questão da globalização começou a entrar em evidência no país. Eu tenho que saber para poder fazer relação. Se eu não sei, não sigo por esse caminho. Eu vou seguir por um caminho que é mais fácil para mim, por um caminho que vai me ajudar e não me prejudicar. Entre as palavras que compõem esse tipo de fundamentação para construir uma argumentação por evolução histórica, você pode usar palavras e expressões como posteriormente, quando, logo que, assim que, logo após, a princípio, no momento em que, etc. Você pode também fazer argumento por comprovação. Esse também eu acho complicado. Baseia-se na utilização de dados estatísticos. Você não pode inventar dados estatísticos. 100% da população brasileira já recebeu a vacina contra o coronavírus. Não é verdade. Então, você não pode inventar dados. Você sabe qual a porcentagem? Viu em que fonte? Você tem que ter isso certinho. Ou pesquisas, você leu, é por isso que eu falo, leia site, busque, acesse o site do Ministério da Saúde, você vai ter informações mais precisas. Divulgadas por órgão de credibilidade para respaldar o seu ponto de vista. É um tipo de evidência que precisa ser de conhecimento público e as fontes devem ser citadas no texto. Site da Secretaria do Ministério da Saúde, site da Secretaria de Educação do Estado, você tem que citar. Não é da sua cabeça, não é à toa, não é porque o professor falou. Lá é o lugar onde você vai encontrar estatísticas da educação, para questões de educação, da saúde para questões de saúde e assim por diante. Argumento de autoridades. Como o nome já sugere, remete à opinião de um especialista sobre o tema proposto. Em entrevista concedida ao programa tal, o cientista tal falou sobre suas pesquisas voltadas para o tema tal. Então, tem respaldo. Foi um cientista que falou, você disse onde ele falou, tem respaldo. Pode ser realizado através de citação indireta. Você pode citar, não a entrevista toda, mas uma frase desse cientista, desse pensador, para a credibilidade da fonte escolhida. Agora, tudo que a gente cita de frase, de pensamento, deve ser explicado. Não pode citar só e seguir. Não pode seguir, tem que citar e explicar. Argumento por enumeração. Refere-se à ordenação dos posicionamentos que buscam comprovar a relevância do que está sendo defendido. O redator deve apontar que haverá uma listagem de ideias no desenvolvimento. Para isso, pode usar os operadores em primeiro lugar, primeiramente, além disso, ademais, outro fator importante, etc. Então, você vai citando, enumerando aspectos, enumerando fatos. É interessante, mas você deve ser cuidadoso, porque você pode se perder nessa numeração e quando você perceber, já não tem espaço para você escrever mais nada. Então, isso deve ser feito com cautela. Limitar o que você vai enumerar seria uma ideia interessante. Argumento por causas e efeitos é um dos tipos mais usados, pois revela os motivos e porquês de determinados problemas.
logo depois os resultados ou consequências de tais fatos. Você vai, com esse tipo de argumento, dizer por que determinado problema acontece, né? Você vai dizer os fatos que contribuem para o desenvolvimento desse problema, o aparecimento desse problema. Os principais operadores, as principais frases e expressões que você pode usar com esse tipo de argumento são: visto que, graças a, em virtude de, como reflexo disso, com efeito, consequentemente, etc. Como fazer um bom texto dissertativo argumentativo? Tudo isso a gente já falou e vai falar, e vai falar, e vai falar. Leia atentamente o tema e os textos que estão colocados para embasar a discussão. Os textos motivadores. Leia, nunca copiar os textos motivadores. A interpretação do texto é fundamental para o entendimento do enunciado e evita um dos erros mais comuns, fugir ao assunto. Pratique interpretação. Toda vez que você lê algo, se pergunte o que, quando, como, onde. Você sabendo ler e depois explicar a alguém, fale como se você estivesse falando com alguém, explicando aquilo que você leu. É um ótimo exercício para interpretação, para a compreensão do texto. É pensar também, além de falar, pensar, escrever, mas pensar sobre o que você leu. Tudo que você lê, assisti um filme, gostou do filme, gostei. Por quê? Porque tem um monte de tiro. Por isso que o filme é bom, porque tem tiro. Vamos analisar, eu também gosto de filme de ação. Vamos analisar as cenas, que efeitos tem, que tipo de efeito foi legal, a imagem, a fotografia daquele filme, outros aspectos, sim, o tiroteio, mas o que teve naquele tiroteio que foi diferente de todo tiroteio que a gente vê em tantos filmes, o que te impressionou. Então, ler e pensar sobre o que leu, não ficar só na imagem pura, mas aquela imagem toda ela traz vários elementos. Então, analisar, pensar, tudo isso ajuda a gente a interpretar. Anote e reflita todos os pontos que entendeu em relação ao tema. Isso no rascunho. Antes de você começar a escrever, sai anotando tudo. Você pode criar perguntas, isso no rascunho. Qual é o problema? Quais são as causas? Existe forma de resolver? A proposta que pensei pode ser colocada em prática? Você vai colocando isso no rascunho. É por isso que eu falo, o tempo de rascunho é maior do que o tempo de passar limpo. Porque no rascunho você está pensando, você está processando, você vai lançar ali tudo que vem em sua cabeça no rascunho. Quando você for passar limpo, você vai enxugando, você vai colocar só o que realmente deve ser colocado no texto. Desenvolva seus argumentos com clareza, coerência e respeitando as normas de língua portuguesa. Lembre-se que o primeiro leitor a ser convencido pela sua ideia é o que também lhe dará a nota. Então, vocês não podem esquecer, né? Ser claro, ser coerente. Já falamos que coerência é a questão da estrutura. Você começar e seguir a mesma linha de raciocínio até o final. Se você é contra, você vai se posicionar contra no final. Se você começou a favor, você vai se posicionar a favor. Você pode também mostrar os dois lados, que tem um lado que você é contra, tem um lado que você é a favor, mas você tem que explicar o porquê. E lembre que você tem que convencer quem vai ler o seu texto, quem vai avaliar o seu texto de sua ideia. Você sabe o que você quer dizer, você sabe o que você pensa, mas quem lê o seu texto tem que saber o que você pensa e tem que ser convencido por seus argumentos. Jamais esqueça de revisar o texto. Nunca, never. Sempre leia antes de entregar. Quando eu faço as aulas de vocês, leio. Quando eu vou gravar o vídeo, eu encontro um monte de erro. Às vezes eu cito aqui, falo, e aí por causa de questão de tempo eu tenho que postar, não dá tempo de consertar. Mas sempre tem erro. Sempre. Então, já li, já passei a limpa, eu não vou ler mais, não. Mesmo passada a limpa, eu vou ler de novo. Porque às vezes é uma coisinha que dá para você consertar rapidinho ali por cima. Igual a mim, quando eu escrevo rápido, eu troco o R pelo S.
Então, se for essa questão só de letra, dá para você passar por cima ali, corrigir um acento que faltou, leia, revise. Já revisou uma, terminou a prova toda, tá no final, ainda sobrou tempo, leia de novo seu texto antes de entregar. Uma dica valiosa: se não tem certeza sobre a grafia de uma palavra, substitua mediamente por outra sinônimo. É aquilo que eu já falei com vocês. Eu vou escrever casa. Pô, eu não sei se casa é com Z ou com Si. Eu escrevo lar. Eu escrevo habitação. Substitua. Não tente criar, não tente falar bonito se você não tem certeza como escreve a palavra. Use o vocabulário que você está acostumado. É melhor fazer um básico bem feito do que tentar fazer uma coisa sofisticada e aí pecar pelos erros de ortografia. A mesma coisa, se você não sabe o significado da palavra, mas eu acho bonito, eu vejo muita gente falar. Agora está em moda, reverberar virou moda agora. Você não sabe o que significa? Não coloque. Só coloque as palavras que você conhece. Limite-se ao básico. Faça um básico bem feito é muito melhor do que uma tentativa fantasiosa de fazer o fantástico e aí estragar o seu texto todo. Então, a melhor coisa, isso daí eu sempre faço. Não tenho certeza como escreve a palavra, eu uso um sinônimo, eu substituo. Compreensão. Cara, toda vez que eu vou escrever compreensão, a vida toda eu acho que vai ser assim. Eu paro e digo, meu Deus, compreensão, C cedilha, S. Toda vez que eu vou escrever, eu paro. Eu substituo por entendimento, que é a mesma coisa que compreensão, e entendimento não tem como eu errar a escrita. Então, isso é um conselho que eu sempre dou. Não tem certeza como escreve, substitua por sinônimo. Todo mundo sabe que sinônimo é uma palavra que tem o mesmo significado, né? São palavras diferentes, mas que significam a mesma coisa. Como casa, lar, moradia, habitação, significam a mesma coisa. Vale lembrar que não adianta nada saber como fazer um bom texto dissertativo e argumentativo se não praticar. Já falamos isso 1000 vezes. Pesquise as dissertações já feitas, leia textos de outras pessoas. Tem sites que corrigem texto nessa época de Enem de graça. Tem o aplicativo Cira, que eu já falei a vocês, não é 100%, pelo menos quando eu testei, estava em fase de teste, pode ter melhorado, mas é bom. Não estava 100%, mas é bom, é um bom treino. Leia as que já tiveram nota 1000. Fique atento aos noticiários. Tem muito vídeo no YouTube bom de videoaula, de dicas rápidas, curtas. Tem umas aulas bem interessantes, dinâmicas. O que é que está acontecendo na atualidade? Esqueça reality show. É legal para distrair? Mas isso não vai te acrescentar nada para o Enem nesse momento. Mas noticiário mesmo de qualidade, jornais de qualidade que falam sobre coisas que têm acontecido no mundo. Assim você vai perceber quais os pontos precisam ser melhorados em seus textos. Você vai enriquecer o seu vocabulário, você vai aprender, vai saber do que acontece ao seu redor e com certeza você vai ter mais argumentos na hora de escrever o seu texto. E finalizamos hoje com a seguinte mensagem: não sinta vergonha por não saber. Use isso como uma motivação para estudar e ser uma pessoa melhor no futuro. Não saber hoje não é o problema. Qual o problema? É você não saber hoje e continuar sem querer saber. Esse é o problema. Não saber hoje, mas buscar, tentar, lutar para aprender, perfeito. Mas continuar, não sei, não quero saber, é por mim, que aula chata, não vou assistir, vou embora. Você vai continuar sem saber. E não vai fazer mudança nenhuma esses anos todos que você passou na escola. Muito obrigada por sua presença. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.